Deus abençoe você e a sua família. Vamos continuar nossa pregação a respeito dessas falsas doutrinas, do qual nós estamos pregando esses vídeos anteriores, sobre falsas doutrinas, do que nos alerta Deus, pelo livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo de 9 adiante. Agora vamos, para completar e finalizar este assunto, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, começa no versículo 9. O 16 e o 9, ele vai até o 40, até o versículo 40. Então, do versículo 9 ao 40, Atos dos Apóstolos 16. Aqui começa assim, ó. De noite, Paulo teve uma visão em Macedônia, em pé. De noite, Paulo teve uma visão. Um macedônio em pé diante dele lhe rogava: passa a Macedônia e vem em nosso auxílio. Assim que teve essa visão, procuramos partir para a Macedônia, certo de que Deus nos chamava a pregar o evangelho lá. Embarcamos em Troade e fomos diretamente a Samotrácia e no outro dia a Neápolis. E dali a Filipos, que é a cidade principal daquele distrito da Macedônia, uma colônia romana. Nesta cidade nos detivemos por alguns dias. Então eles estavam na cidade de Filipos, cidade importante da Macedônia. Paulo teve uma visão em Troade e por isso entendeu que o Espírito Santo estava enviando eles para evangelizar, pregar a palavra de Deus lá em Filipos. E eles foram, era Paulo e Silas, a segunda viagem missionária de Paulo. E lá eles começaram a pregar junto a umas mulheres, e tinha uma de nome Lídia. Essa mulher era temente a Deus, só que ela não era prosélita. Era temente a Deus, porém não conhecia Jesus, não conhecia João Batista. Mas Paulo começou a pregar, viu que ela estava dando atenção, começou a pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e ela recebeu com fé aquela palavra, foi batizada, nasceu de novo, e recebeu eles na casa dela, insistiu para que ficassem na casa dela. E foi batizada ela e toda a família. E assim eles ficaram muito tempo ali em Filipos. Diz que certa vez eles estavam em oração e uma mulher escrava, que dava muito lucro, dinheiro aos seus senhores, pelo intermédio de adivinhação. Ela tinha um espírito de pitão, um espírito de adivinhação. E esses donos dessa escrava ganhavam muito dinheiro, porque aquele espírito, através dela, dava revelações. Espiritismo, adivinhação. Aconteceu que ela começou a seguir Paulo e Silas e por muitos dias diziam a verdade. Veja, ela dizia: estes são servos do Deus Altíssimo que vos pregam a salvação. E foi falando, e aquele espírito, através dela, estava falando uma verdade. E eles realmente eram homens de Deus que estavam pregando a salvação aos filipenses. Estavam falando a verdade, aquele espírito da mentira, de Satanás. Então, Paulo teve o discernimento no coração. Deus falou com ele: expulsa esse demônio, é um espírito maligno. Por que Paulo não fez isso antes? E depois de muitos dias de tanto insistir, ele teve o discernimento. Veja que Paulo, ele não sabia. Paulo não sabia, ele poderia ter expulsado esse espírito bem antes, mas estava falando uma boa palavra, estava falando uma verdade. Mas como começou a insistir tanto e a enjoar tanto, entende? Deus lhe deu o discernimento, uma revelação. Era um espírito que estava enganando. Então esses espíritos, eles enganam mesmo e falam verdades, até em nome de Deus. Veja o demônio, quando Jesus foi tentado no deserto. Ele citou a palavra de Deus para Jesus Cristo. Pula daqui abaixo, porque está escrito: aos anjos ordenou que não tropece o teu pé em nenhuma pedra. Ele usa também a palavra de Deus. Então, estava falando uma verdade. E ficava difícil de entender que era um espírito maligno. O que aconteceu? Paulo parou e ordenou: em nome de Jesus Cristo, saia dessa mulher. Paulo deu uma ordem e o espírito saiu. Ela caiu, se debateu, o espírito saiu. Aquele espírito que dava a ela a adivinhação do futuro, revelava. E quando esse espírito saiu, ela não podia mais adivinhar nada. Porque era através daquele espírito incorporado nela que fazia adivinhações. Vocês estão entendendo? Vocês que
vão em cartomante, tarô, vão buscar adivinhação no meio dessa gente que trabalha com ocultismo, esoterismo, através das mídias, na internet ou em suas casas, centros, lugares de reunião. Toma cuidado, porque um espírito, quando você vai à procura, aquele espírito que está naquela falsa profetisa, naquele falso profeta, entra em você. Vai causar dano na sua vida e na sua família. Revela as verdades, fala até verdade em nome de Deus. Vocês ouviram aqui? Espírito da adivinhação. Então, eles enganam, elas enganam o povo e eles se contaminam. Ficam escravos de Satanás. E muita coisa ruim vai acontecendo na sua vida, na sua família. Às vezes você não sabe por quê. Só que o espírito saiu e o que aconteceu? Não adivinhava mais. Porque não era ela, era o espírito que dava a revelação a ela. E aí aqueles donos da escrava souberam o que Paulo e Silas tinham feito, agarraram ele, levaram diante das autoridades e eles bateram, surraram com vara, machucaram eles muito e mandaram lançar na prisão. E lá naquela prisão foram postos no fundo da cadeia, amarrados os pés e as mãos em secos. Lá pela meia-noite, eles começaram a orar e cantar a Deus hinos em voz alta. Não tinham vergonha, estavam lá no escuro, na prisão. O carcereiro estava dormindo e os presos, os outros presos, estavam escutando as cantorias, o louvor de Paulo e Silas. De repente houve um terremoto, um forte tremor. As cadeias, as correntes arrebentaram de todos os presos e as portas se abriram de todas as prisões. O carcereiro se acordou e estava tudo escuro. Ele puxou da espada e ia se matar, mas Paulo lá do escuro, provavelmente Paulo recebeu uma revelação divina. O Espírito Santo falou a ele, provavelmente. Paulo, o carcereiro puxou a espada, ele vai se matar. Diga a ele que não faça isso, que estão todos aqui. Paulo gritou lá do escuro, não faça isso, estamos todos aqui. Ele se assustou, como é que Paulo sabia? Se não estava enxergando, estava tudo escuro. Foi uma revelação divina. É motivo, é uma graça de Deus para que ele se converta, o carcereiro e sua família. É isso que vai acontecer. Então ele pediu luz e foi trêmulo e se prostrou diante de Paulo e Silas. Todos os presos estavam lá, estavam todos assustados. E ele fez uma das maiores e melhores perguntas que um ser humano pode fazer na face da terra. Esse carcereiro aí, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Vamos ver. A pergunta mais importante do mundo, é a pergunta mais importante que muitos que estão me assistindo podem fazer. E vocês podem fazer não a mim, mas diretamente a Deus, no seu quarto, em oração, prostrado de joelho, num arrependimento sincero e verdadeiro. É o momento, é a hora da sua conversão, libertação de todos os espíritos, de toda a depressão, doença, sofrimento que você possa estar passando. Momentos difíceis na sua vida. Você que está contaminado com esses espíritos, com essas falsas doutrinas, você ainda está vivo, não morreu. Você pode ser salvo, liberto, transformado, ter uma experiência com Deus. É o momento. Escute. A grande e maior e melhor pergunta a que Deus quer ouvir da sua voz, do seu coração, do seu quarto fechado. Você e Deus, como Jesus diz e ensina em Mateus capítulo 5, capítulo 6, uma doutrina maravilhosa. A partir do capítulo 6 ele fala, quando orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em segredo a teu Pai que está no céu. Ele que te vê no segredo, no oculto, te dará recompensa. Não seja como os hipócritas que querem orar em pé, na frente da sinagoga, se aparecer para todo mundo. Faça em segredo tua oração com Deus. Você pode fazer isso em qualquer lugar. Faça em segredo. E não tem lugar melhor em segredo do que você estar sozinho, em algum lugar ou no seu quarto. Fecha a porta. E faça esta mesma pergunta. E faça de coração a Deus. Feche seus olhos e faça isso. O que ele disse, trêmulo, o carcereiro, diante de Paulo e Silas, disse, irmãos, o que é que eu devo fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para me converter? Para ser salvo, o que eu devo fazer?
Sabe o que Paulo disse? Essa é também a melhor resposta para a melhor pergunta. Paulo e Silas disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua família. Crê no Senhor Jesus Cristo. Não é crer com palavras apenas, mas crer de todo o coração. Arrependimento sincero e verdadeiro. Você confessa todos os teus pecados, faz com que peça ao Espírito Santo para lembrar se existe alguém que você odeia, que você não perdoa dívidas ou ofensa. Faça essa oração, uma oração de pedido de perdão e de perdão, que você está perdoando, você quer perdoar. Às vezes você não consegue perdoar, não tem força para perdoar, mas você vai pedir a Deus essa graça para perdoar. Porque quem não perdoar, não será perdoado. Foi o que Jesus ensinou no Pai Nosso. Se vocês não perdoar aos homens os pecados e justiça que cometeram contra vocês também não serão perdoados por Deus. Porque todos os dias nós pecamos, todos os dias nós erramos. Vamos ter que pedir perdão a Deus sempre, mesmo depois da nossa conversão e do mais alto grau de santidade que você pode alcançar. Você sempre erra, você sempre vai estar errando. E cada erro é um pecado. Não é injustiça, pecados graves, não pecados leves, mas você está pecando. Precisa de purificação e de perdão. Precisa ir ao sacerdote, fazer confissão. Precisa confessar a Deus, pedir perdão. E para que Deus perdoe, para que você seja purificado, você tem que perdoar os outros que te ofendem, que te causam dano, os que causaram dano. Mas se você não perdoa, meu irmão, minha irmã, você está perdendo tempo na igreja, diante do sacerdote, na confissão. Está perdendo tempo com o seu louvor, com a sua oferta, seu dízimo. O que adianta você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, trabalhar no ministério, participar de uma igreja, mas se tem alguém que você não perdoa, a dívida ou ofensa, você nunca será perdoado. Você está vivendo uma espiritualidade inútil e vã. Então, faça isso. Senhor, o que devo fazer para ser salvo? Eu quero ter uma experiência contigo. Por favor, Senhor, me ajude, me socorra, me liberta de todo o mal. Eu peço perdão. Aí você confessa os pecados, todos os que você se lembrar. Tenho certeza que você terá uma experiência com Deus, uma experiência maravilhosa com Deus. Sim, e aí você vai dar o seu testemunho. O carcereiro levou eles para casa, tratou das feridas, deu banho, deu comida a eles. Eles pregaram a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Eles creram de coração, ele e a família dele foram batizados. Sim, batizados na água. Foram batizados na água e provavelmente depois do Espírito Santo, porque tem o batismo na água, batismo de arrependimento, em nome de Jesus, e depois o batismo no Espírito Santo, para você receber dons espirituais e ser testemunha de Jesus Cristo, salvar a vida dos outros também, dar seu testemunho, evangelizar, pregar a palavra. Foi o que aconteceu. Depois, as autoridades mandaram que fossem soltos Paulo e Silas, e eles foram soltos, foram para a casa de Lídia e deram esse testemunho. Estão vendo como Jesus, o Espírito Santo, trabalha, meus irmãos? Não é como a gente pensa ou quer, mas do jeito como Deus sabe. E neste relato, nesse texto da Bíblia, do capítulo 16, e ali no versículo 16, que fala, capítulo 16 de Atos, versículo 16, que fala dessa escrava que tinha um espírito de adivinhação, isso nos revela que é o maior perigo. Esses espíritos, realmente, eles entram no ser humano, eles enganam. E quando você vai a esse lugar de reunião, você já está contaminado. Quando você vai nesse lugar e participa de algum esoterismo, ocultismo, mesmo que seja na sua casa, qualquer brincadeira, evocação de espíritos, ou participa dessas reuniões, você já fica contaminado. Essas pessoas estão contaminadas. Infelizmente, parecem pessoas boas, cheias de caridade, mas a fé não se resume só na caridade fraterna. Não. Caridade fraterna, sim, é uma obra que devemos fazer. Isso brota do nosso coração. Mas a nossa fé, ela precisa guardar os mandamentos de Jesus Cristo. O que é? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições? Sim. Ajudá-los. Mas se manter puro da corrupção desse mundo. E refrear a língua de toda palavra má. É por aí que nós vamos analisar. Está no Tiago, carta de Tiago, capítulo 1, versículo 26, 27, 28 ali.
Dá uma olhada. Qual é a verdadeira religião? Isto é, qual é a verdadeira espiritualidade de um homem? Refrear a língua de toda espécie de mal. E guardar-se incontaminado, incorruptível. Não se contaminar com esse mundo. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. Ajudar, sim, mas você não pode se contaminar. E duas coisas horríveis que os homens estão se contaminando demais é a avareza, a ganância, o amor ao dinheiro e a imoralidade sexual. Aí tem também a soberba, que é horrível. A soberba, o orgulho. As pessoas são orgulhosas, tratam os outros maus e não respeitam o próximo. A lei de Deus é respeitar. E quando a pessoa não respeita, está transgredindo a lei do amor ao próximo. Amém? Deus abençoe você e a sua família. Amém.